Fala ninjas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários, vou conversar com você sobre esses 3 fundos imobiliários de tijolo de segmentos distintos. Eu tenho na minha carteira, venho acompanhando aí há um bom tempo esses fundos imobiliários, alguns deles inclusive já vão completar um ano na minha carteira, então já posso falar com bastante propriedade aí no que se refere aos dividendos desses fundos imobiliários. Então, antes de mais nada, eu peço a sua inscrição, o seu like, que eu vou te mostrar coisas bem interessantes acerca desses 3 fundos imobiliários. Até porque é muito importante que a gente fale sobre diversificação de carteira. Vocês estão vendo que eu tenho aqui um patrimônio de R$ 48.628,49. Olha só que maravilha, né? Passando mais de um ano aí que eu já invisto em renda variável e quase chegando aos 50 mil somente aqui na Nuinvest. Esse patrimônio ele está repartido aí, né? Como por exemplo em títulos públicos, né? Tesouro Direto eu tenho um pouquinho, tenho também em renda fixa privada, em CDBs, a Selic está caindo, agora eu vou dar uma segurada, tenho também ações e tenho fundos imobiliários. Fundos imobiliários é a maior parte da minha carteira. 78,8% hoje é em fundos imobiliários. Meu patrimônio está concentrado 78,8% em fundos imobiliários. Nos próximos meses, pretendo trazer um pouquinho mais aqui para as ações, chegando próximo dos 20% a 25%. Por que não dá para ter uma precisão? Porque, como o próprio nome diz, né, é renda variável. Então pode ser que seja mais, seja menos. Hoje, por exemplo, ao abrir a bolsa às 10 horas horário de Brasília, quando eu olhei aqui, o meu patrimônio estava em 15,2% em ações e estava um pouquinho menos aqui em fundos imobiliários. Então o que aconteceu? Alguns fundos subiram ou algumas ações caíram. Isso acontece, faz parte. Mas se você tem uma carteira bem diversificada, bem consolidada, isso acaba sendo menos afetado. Afeta, mas de uma forma bem menor. Por exemplo, aqui ó, eu tenho a minha distribuição dos fundos imobiliários. Então daqueles 78,8% estão aqui distribuídos da seguinte forma: 30% em fundos de logística, minha maior posição, 25% em fundos de shopping e fundos de papel, 11% em fundos de laje corporativa, 5% em FOF e 4% em FIAGRO. Isso aqui oscila, como eu falei para vocês, hoje de manhã, quando eu abri essa planilha aqui, estava 26% fundos de papel. 26, estava um pouquinho a mais, agora está em 25%. O gráfico ao lado, que eu faço o controle aqui, eu vejo as minhas maiores posições. HSML11, 18,2%, eu comprei uma boa quantia de HSML11 nos últimos meses, 17,9% de GGRC11 e 9,7% em terceiro lugar é o KNCR11, que é um fundo de papel. Só que isso aqui também modifica, conforme as cotas vão subindo, as cotas vão caindo, vão oscilando como um todo, esse gráfico aqui também se modifica, mesmo que eu não compre nada, nem venda nada, apenas só pela valorização da cota, esses dados aqui se modificam. Por isso, então, nós vamos conversar sobre 3 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira, que eu acredito que vale o seu estudo, e se você não tem ele na sua carteira, estude, porque são fundos imobiliários bem interessantes. Vamos começar pelo setor de logística, o segmento de logística. XPLG11 voltou a ficar barato, né? Voltou a ficar barato. R$ 109,98 é o valor atual da cota, nesse momento que estou gravando o vídeo. Pagou 8,35% de dividendos nos últimos 12 meses. Eu estou aqui dentro, porque vai completar um ano que eu invisto em XPLG11, 0,99 o PVP, então está um pouquinho descontado, mesmo que você já tenha ouvido falar que tá, beleza, o PVP para fundo de tijolo, a gente não olha assim com tanta preocupação, porque depende da valorização do imóvel, blá blá blá, sim, eu sei disso, só que eu, Moacir, não vou comprar fundo caro. Eu tenho na minha carteira o XPLG11, eu tenho o GGRC11, eu tenho o GALG11, eu tenho outros fundos de logística que estão bem diversificados, até inclusive quanto ao seu próprio portfólio. Então se um tá caro, o outro tá barato, eu vou no barato, não vou comprar o caro. Eu espero esse caro baixar, como aconteceu com o XPLG11, que o PVP dele aqui, ele ficou acima de 1, eu esperei cair. Caiu, fui lá, comprei. Isso valeu para qualquer fundo imobiliário. Então tá aqui, fica essa reflexão para você. Não estou dizendo que quem diz isso tá errado ou que tá certo. Não, é apenas uma coisa que eu sigo. E como o dinheiro é meu, o investimento é meu, eu faço o que eu quiser. Liquidez diária, mais de 5 milhões, né? Quase 6 milhões de reais por dia. E valorizou legal aí, né, pessoal? Olha só, quase 25%. Isso significa dizer que se a cota valesse 100 reais há um ano atrás, hoje valeria R$ 125, né? R$ 124,86. Então, uma boa valorização aí do XPLG11. O que é bacana aqui é que o investidor 10 fez algumas modificações, ele já coloca direto aqui a diferença entre o valor patrimonial da cota pelo valor da cota. Então, a gente consegue ver aqui, logo de imediato, essa diferença que existe, diferença absoluta. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver que é quase R$ 1 de diferença entre o valor patrimonial da cota e o valor da cota neste momento. Então, ficou um layout muito mais fácil de visualizar e de ter aquela primeira impressão. Outra
Outra coisa bacana também que eu achei aqui que o Investidor 10 atualizou foi isso aqui, ó. A comparação do XP-LG11 com a média dos indicadores dos fundos imobiliários de tipo fundo de tijolo e do segmento logístico, indústria, galpões, etc. Por exemplo, 0,99. A média está em 0,88. Então tem fundo até mais barato do que o XP-LG11. É claro que tem que ver a qualidade desse fundo, né, pessoal? Mas dá para a gente ter uma noção aí, pelo menos matemática, do que está acontecendo com os outros fundos imobiliários do mesmo tipo e do mesmo segmento. Assim como seu valor patrimonial, veja que ele está bem acima da média dos outros. Dividend yield se assemelha muito com a média, então é um fundo que está andando praticamente muito similar aos outros fundos do mesmo tipo e mesmo segmento. Em relação aos dividendos, né, veja a crescente dos dividendos do XP-LG11, ó, vem aí bem sólido ao longo dos últimos anos. E também a sua lista de imóveis, que eu sempre gosto de mostrar. Olha só, 7, 10, 12, 13, 14, 15 galpões logísticos, mais concentrado na região de São Paulo, mas tem aí Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Aqui você pode ver todas as localizações desses galpões logísticos. Você pode pesquisar isso mais a fundo no Google, ou você pode entrar no relatório gerencial para poder observar essas informações com mais detalhes. Então tá aí para você o XPLG11, hein? Fundo de logística, não perde essa oportunidade de estudo, vale a pena para você dar uma olhada, que é um fundo excelente. O nosso segundo fundo imobiliário aqui é um fundo de shopping, o MAU 11. Olha só, hein? O MAU 11 custando aí R$ 118,35, PVP 0,99. Se você pegar os três principais fundos de shopping, VISC 11, HSML 11 e o XPML 11, nesse momento do gravando o vídeo, todos eles estão acima de 1 PVP. Tem a oportunidade aí do MAU 11. Olha só, pagou 8,15% de dividendos nos últimos 12 meses livre de imposto. Lembrando que os dividendos são livres de imposto, tá, pessoal? Uma liquidez diária de 1,8 milhão de reais, quase chegando a 2. E olha essa valorização, pega essa valorização aqui, ó, de quase 28%, praticamente 28% nos últimos 12 meses. Eu, Moacir, tenho, claro, uma 11 na minha carteira. A gente pode ver aqui, ó, uma diferença de quase também R$1 em relação ao valor patrimonial da cota. Então, cada cota que você compra nesse momento, você está economizando R$1. Comparação do MAU 11 com os outros fundos imobiliários de shopping. Olha só, 0,87 a média do PVP, mas tem que ver também a qualidade dos fundos imobiliários, porque se está muito descontado, pode ser que esteja também passando por algum problema. Valor patrimonial, ele está acima da média dos outros fundos de shopping, passando aí a casa do 1 bi, né, 1 bilhão. Em relação aos dividendos, está bem acima da média, 8,15 comparado com 5,86%. Mas lembrando, né, pode ser que tenha algum fundo novo aqui que ainda não chegou a bater um ano de pagamento de dividendos, que é o caso do AJFI 11, então isso traz a média para baixo. Por isso a minha sugestão é que, por mais que essa métrica ficou legal aqui no site do Investidor 10, é você comparar com os maiores fundos e não com todos eles, ok? Veja os dividendos aqui, ó, crescente depois da pandemia, né? Se recuperou, foi indo e foi melhorando aí o seu pagamento de dividendos, mantendo uma estabilidade, né? Até uma leve crescente comparado aí aos últimos 2, 3 anos, digamos assim. Lista de shoppings do MAU 11 são 3, 6, 7, 8, 9, Rio de Janeiro e São Paulo concentra aí a maioria, mas também tem Pernambuco, Alagoas e Bahia, ou seja, um pouquinho lá no Nordeste, mas a grande concentração está na região Sudeste. E aqui você pode ver todos os shoppings, assim como no relatório gerencial. Então está aí o segundo fundo imobiliário aqui do nosso vídeo. Terceiro e último fundo, o polêmico HGRE11. Pois é, eu tinha que trazer ele até por causa da diversificação, né? Lajes corporativas, na minha opinião, é o melhor fundo de lajes corporativas, é o HGRE11. Está passando problema de vacância, tem melhorado a entrega de dividendos, eu estou acompanhando isso. O HGRE11 tem coisas bem legais para a gente discutir, ó, mas vamos lá. R$ 132,99 o valor dele, nesse momento que estou gravando o vídeo. Pagou 7,79% de dividendo dos últimos 12 meses, está bem descontado, assim como a maioria dos fundos de lajes corporativas, 1,7 milhão de reais a liquidez diária e se valorizou, tá? Apesar da vacância dele, o que é a vacância? A vacância é o quanto está vago. Os escritórios que pertencem a esse fundo imobiliário, 27,65% estão vagos, não estão gerando receita para o fundo imobiliário. E espera-se que com a queda da Selic, porque vem caindo a Selic, você está acompanhando, né? 13,75, depois foi caindo, hoje já está em 11,75 e vai cair mais. A expectativa é que chegue em 9% até o final de 2024, enfim. Então pode ser que o mercado vá se aquecendo
e essa vacância diminuindo. Eu quero que você olhe uma coisa muito interessante no HGRE11, que está aqui em cima. Ó. Se nós pegarmos os últimos 6 meses, veja que ele estava aqui ó, em 136, ó, andou meio de lado, teve uma queda e está voltando a subir, tá vendo? Isso aqui me anima um pouco, porque se você pegar esse ponto aqui, ó, mais ou menos para o finalzinho de outubro, R$ 119, até o dia de hoje, que está em torno ali de R$ 133, veja que teve um crescimento muito importante. Eu acredito que ele esteja subindo, esse PVP vai chegar próximo de 1, até porque se a gente olhar o valor patrimonial da cota, tem muito para crescer, hein? R$ 154,51. Comparando com o resto, veja que o valor patrimonial dele é muito superior à média, entregou mais dividendo do que a média do mesmo segmento, lajes corporativas, e é um fundo imobiliário que tem uma quantidade de imóveis muito interessante. Olha só, 17 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul e 1 no Paraná, totalizando 21 imóveis, 21 lajes corporativas. Então eu acredito que ele vai se fortalecer. Por isso que eu trouxe ele aqui para você estudar. E é claro que eu quero o seu comentário, né, Ninja? Você tem aí algum desses 3 fundos que eu apresentei para você no vídeo de hoje? Tá pensando em comprar? Tá pensando em vender? Coloque nos comentários, vamos discutir. Você acha que realmente esses fundos são de boa qualidade? Vão prosperar? Esse bate-papo aqui nos comentários é muito importante para a gente continuar crescendo em busca da nossa liberdade financeira. Muito obrigado pela sua atenção, Ninja. Forte abraço e tamo junto. Tchau!